Boa tarde, quinto ano. Hoje é a aula de História. Nós iremos falar sobre o primeiro reinado, tá certo? Então você vai abrir o seu livro de História na página 67 e vai acompanhar comigo a leitura. Vamos lá? Primeiro reinado. Com a independência em 1822, o Brasil tornou-se uma monarquia. Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil, recebendo o título de Dom Pedro I. O período em que ele permanece no poder, de 1822 a 1831, recebeu o nome de Primeiro Reinado. O Primeiro Reinado foi um momento bastante conturbado, marcado, por exemplo, pela insatisfação de algumas províncias que eram comandadas por tropas portuguesas e não aceitavam a independência. Além da oposição política interna, em 1823 foi convocada uma assembleia para elaborar a primeira Constituição brasileira. Então, o que é Constituição? É o conjunto de leis que regem um país. Essa assembleia era composta por ricos proprietários de terra, grandes comerciantes, não havendo nenhum representante do povo. Durante a elaboração da primeira Constituição em 1823, os políticos tentaram limitar os poderes do imperador. Ele não concordou, desfez a Assembleia e escolheu pessoas de sua inteira confiança para elaborar a Constituição. Ela ficou pronta em 1824 e foi imposta por Dom Pedro I a toda a população. Aí no quadrado lilás tem falando assim, a Constituição de 1824. Então foi criada a Constituição com algumas leis e foi lida para o povo. Página 68. Confederação do Equador. Revoltas iniciadas em Pernambuco, mas que foi ser espalhada por várias províncias do norte e do nordeste do país, como a Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará. A Confederação do Equador recebeu esse nome porque algumas províncias se situavam próximas à linha do Equador. Aí nesse quadro tem os objetivos da revolta, né? Quais eram o motivo, né, da revolta e o que eles esperavam dessas revoltas, tá bom? Aí embaixo tem falando os líderes das revoltas, tá certo? Página 69. Vamos para a questão 1, atividade. Numere os acontecimentos abaixo na ordem em que sucederam os acontecimentos, né? E tem assim, ó. O período em que Dom Pedro I permaneceu no poder ficou conhecido como Primeiro Reinado. Esse aí foi o terceiro ponto, tá bom? Número 3. Com a independência em 1822, o Brasil tornou-se uma monarquia. Número 1. O primeiro reinado foi um período bastante conturbado, marcado pela insatisfação popular contra o autoritarismo do imperador. Número 5. Em 1823 foi convocada uma assembleia para elaborar a primeira Constituição do Brasil. Número 4. E número 2, Dom Pedro foi proclamado imperador do Brasil e recebeu o título de Dom Pedro I. 2. De qual forma a Constituição de 1824 excluía grande parte da população do direito a votar? A Constituição de 1824 determinou que só poderia votar homens livres, porque nessa época tinha escravos, com uma renda mínima estipulada, e assim ficariam excluídos vários setores da população. Então, aqueles que tivessem menos condição não teria direito para votar. Então, foi essa a lei da Constituição. Questão 3. Numere conforme a legenda. Primeira Constituição outorgada. A primeira Constituição está na página 67, no quadro lilás, na página 67. E a segunda Constituição está na página 68. Ok? Então, primeira Constituição e segunda Constituição. Ok? Aí você vai ter que colocar conforme a Constituição.
É a 4, página 70. Pinte no mapa o estado que representam as províncias que desejavam a independência do Nordeste. Depois escreva o nome de cada um. Então, os estados que queriam a independência eram Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Tá certo? Você vai pintar esses estados. Questão 5. Encontre no diagrama algumas palavras relacionadas à Confederação do Equador e complete as frases. Então, as palavras que você vai procurar é Pernambuco, Nordeste, Equador, população, imperador e Frei Caneca, tá bom? Essas são as palavras que você vai procurar e completar as frases. 6, página 71. Que motivos levaram o imperador Dom Pedro I ao abdicar o trono do Brasil? Qual foi o motivo que levou ele a abdicar o trono do Brasil? Grande oposição do seu governo, né? Tinha pessoas que não concordavam com a lei da Constituição. Então foi grande oposição do governo e um forte descontentamento da população que fizeram o imperador perceber que não tinha mais força política, nem autoridade para continuar no poder. Então ele desistiu, né? Questão 7. Marque com um X a alternativa correta. Período que consiste o primeiro reinado. O ano do primeiro reinado está na página 67. B. Proclamador da independência e primeiro imperador do Brasil. Você vai marcar. 8. Por que a independência não conseguiu separar totalmente Portugal de Brasil? Por alguns motivos das províncias, né? Cujas juntas governamentais, compostas predominantes por portugueses, não aceitavam o imperador. Então, tinha pessoas que não aceitavam o imperador. Então, é por isso que não houve essa total liberdade do Brasil. Agora, vamos para o período regencial. O período regencial, né? Dom Pedro morreu e deixou no poder seu filho com 5 anos de idade. Ele não poderia ficar no poder porque tinha uma idade pequena, era uma criança. Então foi criada as regências. Na página 71 tem a regência trina provisória, o ano e as pessoas que comandaram. Na página 72 tem a regência trina permanente, a data e as pessoas que governavam e o que eles criaram. Regência una de Feijó, a data, as pessoas que comandaram, o que eles fizeram. E regência una de Araújo Lima, também a data e o que ele criou, na página 72. Na página 73 foi os períodos de revolta, que foi a revolta do período regencial, que foi Sabina, Cabanagem. Na página 73 tem aqueles que comandaram, os motivos da revolta, tá certo? E o ano que aconteceu. Na página 74 tem a Guerra dos Farrapos ou Revolta Farroupilha. Também tem o ano que começou e que terminou. E as pessoas que participaram e qual era o objetivo da revolta. E também tem Balaiada, né, que é o ano da revolta que começou e que terminou. Os governantes, quem governava, quem liderava essa revolta e por que eles fizeram essa revolta. E na questão 1, vamos lá, atividade. Leia o que diz a Constituição de 1824. Com base no texto acima, responda. Por que Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I, não pôde assumir o trono no lugar de seu pai? B. Os regentes foram escolhidos baseados em que? Aí você vai marcar. 2. Quanto tempo durou o período regencial? Lá na página, né? Na página 71 tem um ano que inicia e tem um ano que termina. Questão 3. Complete o quadro. Aí tem regência trina provisória. Você vai botar o ano, o período. E os componentes, quem fazia parte. Trina, regência trina permanente. Regência una de Feijó. Regência una de Araújo Lima. O ano que começou e que terminou. E as pessoas que faziam parte, que lideravam. Questão 4. Pinte no mapa, de acordo com a legenda, as províncias
onde ocorreu as principais revoltas do período regencial. Né? Onde foi que aconteceu? Bailaiada, Sabina, Cabanagem e Guerra dos Farrapos, né? Que você vai encontrar na página 73 e 74, onde aconteceu essas guerras, ok? Então, a nossa aulinha de hoje é sobre primeiro reinado e período regencial. Até a próxima aula.